Terça-feira, 1º de fevereiro de 2022, começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha, em 98,3, ao vivo também no Face, no Instagram, no YouTube, daqui a pouco tem podcast, logo mais reprise na Plena TV, são 7h06 da manhã, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a essa edição de hoje do Folha no Ar. Começando com a previsão do tempo, hoje tem tempo parcialmente nublado, mas bastante quente ainda, a umidade aumenta e há previsão de chuva para Campos, máxima hoje de 33, mínima é de 23 graus, agora faz 26 graus com tempo parcialmente nublado a claro. Hoje no programa com Arnaldo Neto e Aloysio Abreu Barbosa, nós vamos conversar já com a Anícia Sede, promotora titular da Promotoria de Tutela Coletiva da Infância e Juventude de Campos. Programa hoje importante também e vamos discutir o papel do MP na vacinação infantil contra a Covid, o adiamento da volta às aulas dos menores de 12 anos em Campos e o envolvimento ainda de menores em ações criminosas na cidade. Anícia, em um minuto já traremos o seu bom dia. No oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio de Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. Vamos às manchetes do portal folha1.com.br, a Folha que ontem também, durante todo o dia, dentre vários assuntos, deu total cobertura aí à visita do presidente Bolsonaro a Campos e a São João da Barra, e ao final do programa, a partir das 8h45, nós vamos trazer aqui o Arnaldo Neto, junto do Aloysio também, para comentar os bastidores dessa visita. O Arnaldo esteve lá, junto de toda a equipe da Folha da Manhã, e vai trazer esses detalhes aí pra gente. Destaques de hoje: Bolsonaro cumprimenta apoiadores em Campos após confronto com opositores. Jovem de 21 anos tenta jogar ovo em Bolsonaro e acaba detido em Campos. Porto do Açu vai investir 610 milhões na EF-118. Bruno pede a Bolsonaro obra federal para barrar avanço do mar em Atafona. Campos inaugura Centro Municipal de Testagem para a Covid hoje. Cidade também volta à fase amarela e aula presencial só para maiores de 12 anos. Cliente que atirou em advogada levava garrafa de champanhe na mochila. CDL pede a Bolsonaro atenção ao projeto do semiárido fluminense. Bolsonaro é presenteado com as camisas do Goitacás, pelo Vladimir, e também do Americano. E ainda, após quase 3 meses, São João da Barra volta a registrar óbito por Covid. E para fechar, Bolsonaro desqualifica pesquisas, ataca o PT e diz que disputa tá na cara. São as manchetes, ou algumas delas, do portal folha1.com.br. Nesse programa de hoje temos o prazer de receber mais uma vez a promotora titular da Promotoria de Tutela Coletiva da Infância e Juventude de Campos, a Anícia Sede. Anícia, sempre bom recebê-la aqui, pertinente essa pauta demais, e até agradecer em nome do Aloysio, do Arnaldo, de toda a equipe aqui do Grupo Folha, por essa entrevista, por estar sempre colaborando conosco. Muito obrigado, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Folha no Ar. Bom dia, Cláudio, bom dia, Aloysio, bom dia, Arnaldo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. É sempre um prazer, contar com esse espaço para estabelecer um contato mais direto com a população de um modo geral, trazer informações na área da infância. Então, estarei sempre aqui à disposição. Muito obrigado. Antes de trazer o bom dia do Aloysio e do Arnaldo, deixa eu usar aqui o grupo de WhatsApp desse programa, que é junto do blog Opiniões também, que é do Aloysio, e trazer aqui uma pergunta
da doutora Vera Marques, que aliás é médica, é pediatra, e esteve conosco aqui semana passada num painel muito bacana, onde ouvimos a Sana Gimenez e ainda a Angélica Mendes. Sana, socióloga, professora também universitária, e ainda a Angélica Mendes, que é professora das redes pública, municipal, estadual e também da rede privada. E a Vera deixa aqui o seguinte, e esse painel foi justamente sobre esse tema e envolve esse assunto aqui. Promotora Aníquia Sede, são duas perguntas. Primeiro, como é a análise e a tomada de posição em relação à defesa do direito da saúde coletiva sobre a saúde individual, considerando que numa pandemia, para proteger a todos, saúde coletiva, fazer-se-ia necessária a exigência da vacinação individual. Segunda, até que ponto o poder familiar é sobreposto ao direito de proteção à saúde coletiva das crianças? Bom, vamos lá. Obrigada aí, doutora Vera, pela pergunta. Acho que é extremamente importante a gente enfrentar esse assunto, né? A gente sabe que o Brasil é um país que tem raízes históricas profundas, né, numa cultura vacinal, né? Para se ter uma ideia, a resistência à vacinação, ela remonta há muitos anos, né? A nossa primeira regra jurídica de imposição da vacinação como uma conduta obrigatória em nome do interesse público, ela data de 1832, né? Onde já se verificava a vacinação como sendo um procedimento necessário à saúde pública, né? A gente sabe que a vacinação ela é uma medida de caráter preventivo, adotada pelas autoridades públicas do país para reduzir principalmente a mortalidade e alcançar a imunidade de rebanho, né, erradicar doenças importantes e permitir o bem da coletividade. Então, a vacina é sempre usada a serviço da saúde. E é exatamente por isso, né, que quando a OMS reconheceu a existência da pandemia a nível global, cada país procurou editar, no âmbito das suas atribuições, as regras que regulariam o comportamento das pessoas naquele período, principalmente mais agudo que a gente viveu no início de 2020. Né? Então, por isso foi editada a Lei 13.779 de 2020, no sentido de estabelecer regras de comportamento. Essa lei estabeleceu no artigo 3º a previsão de medidas restritivas, medidas que fugiam a um padrão comum de funcionamento social. E dentre essas medidas, a possibilidade da obrigatoriedade da vacinação. Então, desde lá, daquele período em que não se tinha nem vacina ainda desenvolvida, já havia a possibilidade da imposição das medidas de obrigação da vacinação, que é um fato histórico no nosso país, né, que inclusive proporcionou um aumento significativo na curva de longevidade dos brasileiros nos últimos 30 anos, são dados científicos a esse respeito. Então, a vacinação tem todo esse papel com relação aos adultos. Com relação às crianças e adolescentes, há a previsão expressa no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 14, parágrafo 1º, como sendo um direito. Toda criança tem direito às vacinações previstas no calendário nacional, como sendo indispensáveis a atender ao direito à saúde. Então, nesse cenário, né, a gente já vem, não agora apenas com a vacina do Covid, mas há muitos anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, e antes disso, como a gente fala, já existiam outras leis que estabeleciam a compulsoriedade da vacinação, que prevêem a vacinação como um direito. Então, é preciso esclarecer, no entanto, né, que a compulsoriedade, a obrigatoriedade da vacinação é diferente da vacinação forçada, né? Não se pode admitir que num Estado democrático de direito as pessoas sejam seguradas, né, tenham aí a sua integridade física violada para que à força sejam vacinadas. Então,
O Supremo Tribunal Federal reconheceu recentemente por decisão expressa essa diferença clara entre a vacinação forçada, que não é permitida, evidentemente, no território nacional, seria uma violação da integridade física, uma violação ao princípio da intangibilidade do corpo, mas reconheceu a compulsoriedade da obrigação. Então, para garantir que a vacinação se dê, né, existem a serviço da sociedade regras jurídicas que impõem consequências pela não vacinação. Essas consequências são, em última análise, aquelas medidas que acabam compelindo as pessoas a se vacinarem, né? Que são as restrições de ingresso em determinados locais, a realização de determinadas atividades, no caso das crianças e adolescentes, a ausência do cumprimento dos deveres por parte dos pais em relação ao direito à vacinação constitui uma violação a esse direito, não só a vacinação do Covid, mas a todas as outras vacinas disponíveis no calendário de vacinação, e devem ser coibidas, né? A responsabilização pela ausência da vacinação, ela deve ocorrer. Recentemente também, o Conselho Nacional de Procuradores Gerais do país, né, que envolve aí o chefe do Ministério Público de cada um dos estados do Brasil, deliberou em nota técnica, né, uma orientação de como o Ministério Público deveria atuar na garantia desse direito à vacinação. E, óbvio, considerando o cenário dramático que nós vivenciamos nos últimos anos, as milhares de mortes que nós assistimos, né, as perdas familiares, enfim, toda uma mudança na rotina de cada um de nós, essa nota técnica tem por cuidado, né, apresentar uma orientação à atuação do Ministério Público empática. Então, é recomendado expressamente na nota técnica 02 de 2022, né, que os promotores de justiça atuem de forma resolutiva, de forma empática, procurando atuar para conscientizar os pais da necessidade da vacinação. É importante a gente lembrar também, né, que o direito à vacinação, ele está atrelado a que esteja a vacinação fundada em autorizações sanitárias. No caso do Brasil, a vacinação de 5 a 11 anos já foi autorizada pela Anvisa, né? Então, nós temos aí a autoridade sanitária nacional que avaliza essa vacinação, corroborada pelo próprio Ministério da Saúde, que recomenda a vacinação também no site oficial do Ministério da Saúde. Então, nós estamos legalmente adequados a cobrar o exercício do direito à vacinação. Então, a ideia é que, uma vez identificada a ausência do cumprimento desse direito à vacinação pelas crianças, né, os promotores de justiça e conselheiros tutelares adotem providências no sentido de notificar os pais, de procurar orientá-los no sentido de promover a vacinação, conceder um prazo para que a vacinação seja realizada, né? Caso isso não se dê e seja verificada negligência, desídia ou qualquer outra questão, então, providências mais drásticas precisam ser adotadas, como, por exemplo, a representação administrativa, porque a violação a um dever inerente ao exercício do poder familiar, ela constitui, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, infração administrativa, prevista lá no artigo 249 do ECA. E todas as vezes em que ela é praticada, sujeita os seus autores, né, no caso, aqueles que exercem o poder familiar, normalmente são os pais, guardiães, enfim, sujeita essas pessoas que descumprem esses deveres à aplicação de multa de 3 a 20 salários mínimos. Entre outras interpretações legais que se pode considerar, dependendo de cada caso. Então, a ideia é tentar evitar isso, né? A ideia é oportunizar. A gente sabe que existem muitas fake news em torno da ideia de vacinação, crenças filosóficas, ideológicas, né? Mas tudo isso fica
fora do campo das consequências jurídicas, né? É uma discussão, um debate, né, que não está na esfera jurídica. Juridicamente, nós temos regras a serem cumpridas, né? Independente das opiniões que cada um de nós tem a respeito das regras postas, né? A cada um cabe o cumprimento delas, senão a gente estaria admitindo um estado anárquico, o caos, né? Então, existem as regras. Então, as convicções filosóficas, ideológicas, com quanto mereçam todo o nosso respeito, né? Cabe ao Ministério Público buscar o cumprimento da lei. E, pela lei, o direito à vacinação é um dever dos pais. Nesse século, né, 21, não era nem preciso isso, né? A gente imaginava assim no passado, né? Mas, vamos lá. Deixa eu trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa deste programa de hoje e, claro, naturalmente, os seus comentários, suas perguntas. Aloysio, bom dia, bem-vindo aí ao nosso Folha no Ar. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, promotora Anitta, obrigado pela presença. Bom dia, Arnaldo. Arnaldo, eu sou que hoje saí de camisa camuflada gritando selva. Quem fica depois da sessão da barra lá. Mas, enfim, bom dia, sobretudo você, ouvinte, pelo streaming telespectador do Folha no Ar. Nosso bom dia todo especial, duas categorias que sempre nos acompanham nesse início de jornada, de segunda a sexta-feira. Os taxistas e motoristas de aplicativo. A coisa não está fácil, essa questão do combustível sendo discutida aí entre os estados, entre a União, entre também os acionistas da Petrobras, porque essa paridade com o preço do mercado internacional tem deixado as pessoas que dependem de combustível fóssil em situação extremamente delicada. Mas a questão aqui hoje é vacinação infantil, né, é o cuidado para as nossas crianças. Lembrando que a promotora fez aí a lembrança de que é uma questão que está aí desde o século XIX no Brasil, a vacinação, e o Brasil já enfrentou uma guerra por isso, né, a chamada Revolta da Vacina, em 1904, para que Oswaldo Cruz, que hoje batiza a fundação, né, que o seu nome é Fiocruz, que é uma das trincheiras brasileiras desde o início, desde 2020, para enfrentar a pandemia, né, ele teve que vencer uma grande resistência popular para vacinar contra a varíola. E para quem diz que vacina não é 100% eficaz, que vacina isso, vacina aquilo, varíola é uma doença que existia e acometia muitos brasileiros, uma doença terrível, até visualmente, o cheiro, até a primeira metade do século XX. É uma doença hoje erradicada em todo o mundo através de uma coisa só, a vacina. Posto isso, Anique, a nota técnica que você citou, e você, inclusive, a gente, apurando com você me passou ela, se não me engano, foi na quarta ou na quinta-feira de semana passada. A nota técnica do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados da União, CNPG. É uma nota extensa, tem 50 e tantas páginas, mas eu destaco aqui um trecho dela para fazer a pergunta a você. Diz a nota, abre aspas, as escolas de todo o país, públicas ou privadas, devem exigir, no ato da matrícula ou rematrícula, e para a frequência dos estudantes em sala de aula, a carteira de vacinação completa, incluindo contra a Covid. O descumprimento desse dever familiar deve ensejar a notificação dos órgãos competentes, em especial o Conselho Tutelar. E nós entrevistamos aqui na última sexta-feira a conselheira tutelar de Campos, Giovana Almeida, e ela clamou pela conscientização dos pais, mas também disse que o Conselho Tutelar está se preparando para receber eventuais denúncias que, porventura, se configurem. E como o Ministério Público se prepara para isso? Bom dia. Bom dia, Aloysio. Essa é uma questão importantíssima da gente falar, né? Essa mesma nota técnica que você menciona, né? Que estabelece como obrigação a apresentação da carteira de vacinação, na verdade, ela reproduz
um protocolo, né, que já vem se operando no Brasil desde que o direito à vacinação se tornou uma obrigação dos pais. Então, no ato da matrícula, independente do cenário pandêmico, já era exigido a todos os pais que apresentassem para o exercício da matrícula o cartão de vacinação. Por quê? Porque o cartão de vacinação é uma forma de ver se aquela criança está tendo a assistência à saúde garantida pelos pais, né? Além disso, saber se a vacinação está em dia também assegura o convívio dela saudável com as demais crianças no ambiente escolar. Então, a apresentação do cartão de vacinação sempre foi um dever no ato da matrícula. Então, a nota técnica corrobora essa necessidade ainda mais, analisando a atuação do Ministério Público com relação ao Covid-19. Então, a obrigatoriedade da apresentação do cartão de vacinação, ela é importantíssima e deve ser cobrada pelos diretores das escolas, seja do setor público ou privado, no ato da matrícula. Mas é importante destacar que essa mesma nota que você acabou de ler, ela segue mais um pedacinho, né, nesse mesmo parágrafo, e eu vou pedir licença também para ler, e a gente poder ver o texto literal. Ela diz que uma vez que a carteira, incluindo-se a vacina, logo as escolas de todo o país, públicas e privadas, devem exigir no ato da matrícula e rematrícula e para a frequência dos estudantes em sala de aula a carteira de vacinação completa, incluindo a vacina contra a Covid. Ressaltando que, essa parte é muito importante, o descumprimento desse dever inerente ao poder familiar, como você já falou, deve ensejar a notificação dos órgãos competentes, em especial do Conselho Tutelar. Não obstante, em nenhuma hipótese, e isso é que a gente precisa deixar claro, possa significar a negativa da própria matrícula ou a proibição de frequência à escola em razão do caráter fundamental do direito à educação. Então, acho que é muito importante colocar isso, porque é preciso que fique claro para a população que a gente tem aí dois direitos. A gente está falando do direito à saúde por meio da obrigatoriedade da vacinação e estamos falando do exercício do direito à educação, que no Brasil deve ser executado, né, de forma presencial, pelo ensino presencial. A gente não tem legislação no país que avalize o ensino remoto. Na verdade, a permissão, a suspensão das aulas e a ser possível ministrar essas aulas de forma distante, né, nas plataformas online e tudo mais, ela só foi permitida pela Lei 13.779 por conta do cenário pandêmico gravíssimo que a gente vivia. Cenário esse que não se faz presente naqueles moldes que asseguraram a suspensão das aulas. Campos hoje se encontra com uma bandeira de risco incompatível com a suspensão das aulas. O Estado do Rio de Janeiro, né, ele monitora, com base em dados objetivos, que são o número de leitos disponíveis, o número de casos, o número de óbitos, o risco de cada município que compõe o estado. E Campos hoje não se encontra numa classificação de risco que sugira, que permita, à luz da Secretaria Estadual de Educação, a possibilidade de suspensão das aulas com base na pandemia. E se não é com base na pandemia, nada justifica que as crianças estejam fora das salas de aula presencialmente. Então, a exigência do cartão de vacinação, do passaporte de vacinação, ela é obrigatória, é indispensável até para que o Conselho Tutelar e o Ministério Público possam adotar providências em relação a assegurar esse direito à vacinação. Mas ele não pode ser utilizado, né, como desculpa para violar outro direito que é tão fundamental quanto o direito à saúde, que é o direito à educação. Então, a gente não pode atrelar vacinação ao exercício do direito à educação, senão a gente estaria aí desvalorizando um direito que é tão fundamental quanto o direito à saúde. Então, acho que é importante dessa nota levar isso em consideração, até porque a gente tem um decreto em vigor, né, desde o ano passado, que não deixa muito claro na sua redação
decreto municipal, no sentido de que a não apresentação da vacinação ou do cartão completo inviabilizaria a frequência às aulas. Então, a gente oficiou para o município no mês de janeiro, né, reforçando a necessidade de deixar isso mais claro. Como foi dito no início da abertura aí do programa, né, a notícia de que as aulas para crianças não vacinadas de 5 a 11 anos, ou vacinadas ainda em fase de vacinação de 5 a 11 anos, ela será adiada, né? Eu não tive acesso ainda à publicação desse decreto de forma oficial, né? Procurei até ontem à noite, não vi publicação a esse respeito. Então, não é uma decisão formalizada ainda, com quanto tenha sido divulgada. Então, a gente está aí na expectativa de qual posicionamento que o município vai adotar em relação a isso, e com o objetivo de adotar providências, né, em relação a isso, caso o direito à educação seja violado por alguma tentativa de atrelar esse exercício a outro direito tão importante quanto, que é o direito à vacinação, mas que não está, de forma alguma, subjugado ao outro. Tudo bem, deixa eu trazer o bom dia do Arnaldo Neto, está conosco também hoje nessa bancada. Arnaldo, bom dia, seja bem-vindo ao Folha no Ar de hoje. Opa, bom dia, Nogueira, bom dia, doutora Nick, já participando aqui com a gente desde cedo. Bom dia, Luiz, bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. Doutora Nick, tem duas questões que eu gostaria de levantar de forma bem rápida, já juntando praticamente duas perguntas. Primeiro, essa linha tênue. O que fazer com esses alunos que não querem se vacinar, ou que os pais não querem vacinar, colocando no direito da criança, exigir a matrícula, mas ao mesmo tempo não deixar de oferecer educação? Esse aluno vai ter que ter um programa especial, ele vai ter que ter um ensino híbrido, ele pode conviver com os outros? Parece uma linha tênue. E eu queria já aproveitar para levantar uma outra questão que gerou muita polêmica, que foi a posição pública da prefeita de São João da Barra, Carla Machado, contra a vacinação e indicando uma medicação fitoterápica para aumentar a imunidade das crianças. Como a senhora, enquanto uma conselheira, embora tenha o Promotoria de Infância e Juventude lá em São João da Barra, né, que é a doutora Ludmila que responde por essa questão, mas como a senhora, com experiência já na área, atuando na tutela coletiva da infância, vê uma autoridade pública com esse posicionamento, se isso influencia ou não a decisão dos pais de vacinarem seus filhos? Bom, vamos lá. Com relação à primeira pergunta, né, que diz respeito a essa linha tênue sobre como seria o convívio das crianças não vacinadas com as crianças vacinadas, enfim, né, como a gente falou inicialmente, né, o debate que envolve a possibilidade ou não de vacinação é um debate que diz respeito ao campo das discussões filosóficas, das discussões ideológicas, mas não diz respeito ao campo das regras jurídicas, né? As regras são muito claras, é um direito da criança à vacinação e é uma obrigação dos pais. A vacinação das crianças que não foram vacinadas será só uma questão de tempo, né? Até que o Conselho Tutelar, o Ministério Público possam, em cada caso, individualmente, analisar as situações que impedem a vacinação. A gente sabe aí que a vida é muito mais rica em situações do que a lei pode prever. Existem populações, por exemplo, que ficam sem acesso à vacinação, populações ribeirinhas, populações quilombolas, populações que têm dificuldade de acesso à cidade. Quer dizer, essas crianças ficariam distantes e sem poder exercitar o seu direito à educação, porque há uma logística toda complicada para que a vacinação chegue até elas, ficariam esperando o dia que fossem vacinadas para que então pudessem ter acesso à educação. A população com um grau de instrução mais precário, que não tem informação, ficaria também fora das escolas, à espera de que o governo faça o seu trabalho e consiga ofertar a vacinação. Quer dizer, não há juridicamente nada que ampare a vinculação do direito à educação ao direito à vacinação. Ambos são direitos importantes, né? E que devem ser buscados pelo Ministério Público e pelo Conselho Tutelar. Então, pela lei, não há debate, não há discussão. A vacinação é um direito
que precisa ser assegurado pelas autoridades que integram a rede de proteção. Ela só não pode ficar na expectativa de inviabilizar o direito à educação pela ausência da vacinação. Isso é um ponto. Com relação à questão da manifestação de agentes públicos, com relação ao seu posicionamento pessoal a respeito da vacinação, né, é preciso destacar de forma assim, mais objetiva, né, que infringir a determinação do poder público destinada à propagação da pandemia é um crime, né, previsto aí no artigo 268. Mas o crime prevê a infringência da determinação do poder público. Então, no momento em que esse agente público não impede ou não deixa de tomar providências para garantir o que está recomendado pelas autoridades sanitárias, né, não há fato típico a ser a ser buscado aí, a ser buscada a responsabilização pela prática dele. Então, assim, não se tem notícias de que a vacinação não está acontecendo, seja no município de São João da Barra, seja em outro município. Quanto à questão da influência de um agente público na vida das pessoas, dos seus posicionamentos pessoais, isso é inevitável, né? A gente vive numa sociedade em que a rede social está cheia de influenciadores que das mais diversas formas, né, propagam aí, muitas vezes, impropérios, coisas que revelam aí estar na contramão dos acontecimentos e da realidade. Então, essa é uma questão em que a gente vive num país democrático, há liberdade de expressão, né? Conquanto a gente não possa aí calcular os prejuízos da informação inadequada, né, que você menciona, não vejo na simples manifestação do pensamento uma forma de teoricamente gerar aí a prática de um crime, né? Mas com certeza vai na contramão das recomendações de todas as autoridades sanitárias do país, né, e das leis. Anique, em relação a como o Conselho Tutelar ou o Ministério Público vão avaliar, você falou individualmente, caso a caso, até que todas as crianças não vacinadas que não forem, que os pais não quiseram levar, por qualquer óbvio, enfim, aí vem um discutir filosófico, religioso, enfim. Mas qualquer obstáculo que surja, qual é o passo a passo disso? A gente aqui na terça-feira, como o Cláudio Nogueira colocou na abertura do programa, a gente fez um painel aqui, até chegamos a conversar para convidá-la para aquele painel inicialmente, mas você achou que seria melhor fazê-lo como estamos fazendo hoje, após a nota técnica do Ministério Público, né, do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais do Ministério Público, né, dos Estados da União, e a gente chamou, o Nogueira falou de Sandra Gimenez como socióloga, mas ela foi chamada muito mais aqui como jurista e professora de Direito, né, para preencher essas dúvidas, que é Vera como médica pediatra, Angélica Mendes como professora de ensino fundamental, né, que é essa faixa etária que nós estamos tratando, e também ensino médio no ensino público estadual, mas ensino fundamental municipal e ensino fundamental também na rede privada de campus. E a Sana colocou assim, e eu coloquei isso para a conselheira que a gente entrevistou aqui, a Giovana Almeida, na sexta-feira, e ela meio que, assim, o modus operandi, ela meio que aqueceu. Eu queria saber de você. Quando eu e Nogueira perguntamos a Sana como jurista o que ela entendia que devia ser feito nesses casos, ela colocou aqui, eu vou abrir aspas, tá? Estando a vacinação disponível para aquela faixa etária, tendo sido uma opção de os pais não fazerem a vacinação dos filhos, na mesma hora isso deve ser comunicado aos conselhos tutelares, ou então ao próprio Ministério Público, que é um órgão de fiscalização, também para que sejam tomadas as devidas medidas em relação aos pais. Isso está claramente previsto também no Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. Medidas que vão desde imposição de multa, como você já falou aqui, até mesmo, num caso mais extremo, muito mais extremo, a perda do poder familiar.
é possível que haja essa destituição, considerando que a criança está numa situação de risco à sua saúde, fecha aspas, foi o que Sandra colocou como jurista. Como é que você, como jurista, entende? E como membro do MP também, por óbvio, né? Então, eu acho que é interessante a gente detalhar esse passo a passo, né? Cabe, né, uma vez que a gente parte do princípio de que está previsto em lei a obrigatoriedade da vacinação, artigo 14, parágrafo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, cabe à escola, uma vez identificando que o cartão de vacinação não está completo, comunicar ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público, né? Recebendo essa notícia, o conselheiro tutelar ou o membro do Ministério Público que atua na área individual, provavelmente vai se notificando, né, esses pais para que compareçam, por exemplo, no Conselho Tutelar ou no Ministério Público, a fim de que então eles possam serem orientados. Previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, uma das medidas que são suscetíveis de aplicação por Conselho Tutelar é a de orientação e apoio aos pais. Com base nessa atribuição que é do Conselho Tutelar, caberá ao conselheiro, então, né, explicar aos pais a importância da vacinação, o fato disso não ser uma opção, e sim um direito previsto em lei, que precisa ser assegurado pelos pais, conceder, então, a partir dali, um prazo para que a vacinação se opere, né? É criado um procedimentozinho administrativo no âmbito do Conselho Tutelar, a criança passa a ter uma pastinha lá, com seu nome, com as circunstâncias do fato, e o Conselho Tutelar, encerrado o prazo concedido, vai acompanhar a situação, verificar se a vacinação foi efetivada ou não. E uma vez identificando que não, outras medidas mais contundentes precisam ser adotadas, né? Existe a advertência, existe a representação administrativa, que é um procedimento já judicializado, em que se busca penalizar o responsável pelo descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar, com a aplicação de multa que varia de 3 a 20 salários mínimos e, na pior das hipóteses, a destituição do poder familiar. Agora, é preciso que a gente lembre que a destituição do poder familiar significa tirar, né, dos pais o poder, dever de exercer as suas obrigações em relação a todos os demais direitos, né? Direito à educação, as demais aspectos da saúde daquela criança, direito à família, direito ao lazer, direito ao esporte, enfim, né? Então, assim, para se chegar a uma medida tão drástica como o poder familiar, há que se ter aí outras circunstâncias, né? Teoricamente falando, né, cada caso precisa ser analisado individualmente, mas isso recomenda a existência de outras circunstâncias que revelem desídia no cumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar por parte dos pais, e não uma simples posição filosófica, né? Ao nosso ver, caso a questão fique tão somente no plano filosófico e não se encontre outros aspectos que mostram desídia, negligência desses pais, a questão pode caminhar pela busca do suprimento judicial por parte do juiz. A gente tem aí situações em que às vezes a criança precisa de uma transfusão de sangue, por exemplo, para garantir o próprio direito à vida, e às vezes por questões religiosas os pais não permitem às autoridades médicas a fazer o procedimento. Então, casos como esse, né, cabe a busca junto à justiça de uma autorização judicial, do suprimento judicial da vontade dos pais, que em última análise são os responsáveis por aquela criança, para garantir um direito maior, né, que é o direito à vida. Então, me parece que, por analogia, o mesmo caminho pode se dar no caso da vacinação também, na hipótese de se verificar que não é indicada a destituição do poder familiar. Perfeito, Anick. Bom, são 7h44. O direito à vida sobrepõe o direito a tudo, né? Acho que tá muito claro aí, as suas explicações estão claríssimas. Rápido intervalo comercial, voltamos já. Peço licença, Anick, 2 minutos só para a gente fazer uma pausa aqui. Daqui a pouco a gente continua falando, e aí tem uma série de postagens aqui no Face, do streaming. A gente vai, né,
contar tudo aqui no próximo bloco, no oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano, Laboratórios Plínio Bacelar e ainda o apoio de Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza.